Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Não é de hoje que as mulheres radialistas desempenham um papel fundamental na defesa e promoção das pautas femininas. Por meio das vozes, histórias e opiniões, elas têm ocupado esse espaço que é essencial para trazer visibilidade às questões de gênero, igualdade e direitos, desde a década de 1920, com nomes de peso, a exemplo de Maria Beatriz Roquete Pinto, Carmen Miranda, Aracide Almeida, Emilinha Borba, Sônia Veiga, Maria Muniz, Sarita Campos e tantas outras mulheres protagonistas na construção da história do rádio e da luta por direitos básicos. No rádio, elas não compartilham apenas informações, também inspiram outras mulheres a se expressarem e lutarem por seus direitos. O programa de hoje é uma homenagem ao Dia do Radialista, celebrado no dia 7 de novembro, no qual também vamos celebrar todas essas profissionais que, com coragem e determinação, usam o poder da comunicação para dar voz às causas femininas e transformar realidades. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa entrevista, para tornar essa conversa ainda mais inclusiva, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, eu uso uma calça preta e uma blusa de manga comprida, com uma estampa quadriculada nas cores verde, branca e preta. As convidadas do Toda Mulher de hoje são as radialistas Josélia Fonseca e Régina Santana. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao Toda Mulher. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. E eu estou super feliz porque a Josélia e a Régina, elas apresentam um programa na Rádio Assembleia, na Rádio Senado, todas as segundas-feiras, que é um programa muito parecido com Toda Mulher, que se chama Pautas Femininas. Vocês são duas mulheres que têm muita história no rádio e que têm essa responsabilidade, né, de tratar esses temas que são tão importantes para nós, mulheres. Ainda mais que a gente está, digamos, vivendo naquilo que as pessoas estão chamando hoje da era do feminismo, onde o tema mulher está muito em evidência. Eu quero conhecer, assim, primeiro agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou muito feliz, parabenizar pelo Dia do Radialista. Eu também sou radialista de formação e quero contar, eu quero ouvir a história de vocês. Quando é que começa a história de vocês, Josélia, no rádio? Eu sou Josélia Fonseca, aliás, está sendo muito gratificante e eu estou muito feliz de estar aqui porque finalmente a gente conseguiu juntar os dois programas que são direcionados mesmo para as mulheres, que é o programa nosso, meu e da Régina Santana, o Pautas Femininas, da Rádio Assembleia 96.9, em conexão com a Rádio Senado, aqui com o programa Toda Mulher da Márcia, e que a pauta é realmente feminina, e a gente está sendo uma alegria para mim estar aqui, eu e a Régina, falando de pautas femininas. Enfim, a minha história em rádio tem mais de 20 anos, né? Eu comecei coordenando rádios, foram várias rádios na TV Praia Grande, que tinha o complexo de rádios lá, e a gente começou essa história de rádio lá, mas eu trabalhava na produção ali, gerenciando, na gestão ali, fazendo a programação das rádios, as rádios do interior, a Maracu, a rádio, enfim, nem me lembro mais. E aí depois a gente veio para a Rádio Capital, fiz o Panorama da Capital. Aliás, Márcia, eu vou dar um corte aí rapidinho que tu te apresentou, eu não me apresentei nada, gente, eu sou Josélia Fonseca, não vou me descrever como a Márcia fez. Enfim, é isso. Fui para a Rádio Capital, fiz durante, eu acho que uns 5 anos, o programa Panorama da Capital, que era um programa de notícias, de política, ao vivo. Eu gostava muito daquela dinâmica de apresentar, daquele modelo de apresentar programa com a participação popular, com a participação do povo. Nossa, aquilo para mim era muito gostoso de fazer.
E tinha ouvinte, a gente tinha os fãs ali, o ouvinte que saía lá da área Itaquibacanga, até hoje eu lembro dessas histórias, ouvinte que chegava lá no programa na hora e chegava com o carro cheio de coisa, levava bolo, levava macaxeira, Você tá ali no rádio, lá no estúdio, você não tem noção de quantas pessoas estão... Que chega para aquelas pessoas, quanto atinge aquelas pessoas, quanto elas te admiram. Isso para mim é muito gratificante, é muito bom. Quando você fala com o ouvinte e o ouvinte te vê representado ali. E isso é muito bom, é o que eu mais gosto. Eu gosto, eu sou apaixonada por rádio. Radialista, eu ouso dizer que radialista é um dos primeiros influenciadores que tem, além do professor, da professora que está ali na sala de aula, mas o radialista, ele tem esse papel de influenciador também. E assim, e antes da internet, só para a gente fazer também, assim, contar um pouquinho da história do rádio, antes da existência da internet, dessa capacidade, dessa capilaridade que a internet tem hoje, o rádio tinha esse papel, porque o rádio as ondas do rádio chegavam em todos os lugares, todos os cantos. E a Regina também tem essa história, né? Porque a gente vendo um avanço tecnológico que é muito rápido nos últimos 30 anos, e o rádio vem se transformando, e para quem começou no rádio ali pela década de 1990, né, por aí, ou um pouco antes, não sei, Regina, conta um pouquinho pra gente. Oi, Márcia, oi, Josélia, lá você ligada aqui na rádio, na TV. Na TV, olha. Rádio é a força do hábito. Bom, eu sou Régida Santana, sou jornalista e radialista há 32 anos. Eu tenho, assim, um orgulho de dizer isso, e quando Márcia nos convidou, eu fiquei muito feliz por essa oportunidade de fazer esse resgate da história, da minha história na rádio, que com certeza é a história de muitas mulheres também. Eu comecei na Rádio Imperatriz, na saudosa Rádio Imperatriz, na cidade de Imperatriz, em 92. E realmente, quando eu comecei, não existia internet, gente. Eu comecei a fazer rádio sem internet, sem celular, e a gente fazia, e era a coisa melhor do mundo. Era um encantamento, era magia. E a gente costuma chamar também que rádio é vício, né? É um vício bom. É um vício bom. Rapidinho, só para contextualizar os nossos telespectadores, naquela época eu era fã da Rádio Imperatriz, eu ouvia o tempo todo. Começa aí a paixão, né? Eu era adolescente, né? Então, antes de tudo, eu era ouvinte assídua. E eu estudava no trajeto para minha escola, lá em Imperatriz, Escola Nascimento de Moraes, eu passava em frente à Rádio Imperatriz. E eu via os locutores, né? E conseguia identificar todos eles, dizia que gostava, tinha aquela interação, mas eu não tinha idade ainda, porque eu era menor, né? E aí o Arimateia Júnior, meu querido Arimateia, que eu vou depois dar um jeito de passar esse conteúdo para ele, disse: Baixinha, quando tu fizer 18 anos, se tu quiser vir trabalhar aqui, eu deixo. Eu digo: deixa mesmo, deixa. Eu tenho um sonho de ser repórter. Ele disse: pois eu vou ajudar você a realizar esse sonho. E foi assim que começou, né? E quando eu fui para as minhas primeiras pautas, em 1992, pessoal, é isso mesmo, viu? Não é data errada, não. Eu saía com aquelas 2 fichazinhas telefônicas, redondinha ainda, eu sou daquele tempo. A história do orelhão. Eu sou daquele tempo, com 2 fichas telefônicas e 2 pautas. Então, quando eu chegava no local da minha pauta, que eu cumpria todo aquele levantamento, aquela coisa toda, eu ligava para a rádio com uma das fichas, e lá tinha o bip, era bip, né? Bina. E aí o operador de áudio já sabia que era eu, porque a gente tinha um código de 3 toques. Então, se alguém ligasse dando 3 toques e desligasse, o operador de áudio já sabia que era eu da rua para fazer a minha participação ao vivo. E eu ficava aguardando no orelhão de algum lugar de Imperatriz, eles me retornarem e eu fazia a participação feliz da vida e dava a notícia quentinha da hora. Pois é, gente, é incrível falar isso, parece que é uma coisa de muito tempo atrás, mas é como eu disse, né, a tecnologia avançou tão rápido. Nas últimas décadas, que nós talvez sejamos a geração, uma das últimas gerações que pôde, né, acompanhar toda essa transformação e que teve esse momento do orelhão, da ficha telefônica, do cartão. Do gravador enorme, que parecia um tijolo que a gente levava assim para poder entrevistar. Não tinha nada de celular. De retornar com a fita cassete, colocar no rolo e fazer aquele recorte com estilete. Toda a edição, né? E sim, que isso tem uma magia. Hoje tem essa mesma magia. O rádio, ele está, inclusive, sendo transmitido pela internet, ao vivo, como se fosse
um programa de televisão. As tecnologias estão verdade. muito integradas hoje, a comunicação está muito aí, está muito mais fácil. Mas uma coisa que eu percebo é que esse amor, não é, Josélia? Você pode me dizer isso, que continua hoje, né, apresentando programas no rádio. Esse amor, ele é algo que é muito genuíno. Começa ali no ouvinte. Quem gosta de rádio, como tu disseste ainda há pouco, Márcia, é um vício, é uma paixão. Quem é apaixonado por rádio E isso vai do ouvinte a quem está apresentando realmente. Isso eu senti falta quando eu saí do rádio, daquele modelo tradicional, com a participação do ouvinte, contar uma historinha aqui bem rapidinho. Eu tinha criança também que assistia o programa lá da Rádio Capital. E tinha uma ouvinte que ela participava sempre do programa. E um dia ela me convidou para ir lá parece-me que era no Residencial Alexandra Tavares. E eu fui, chamei o motorista, chamei o pessoal da rádio e a gente foi. Eu fui recebida, na época, como se... Eu sempre falava isso, eu contava essa história como se eu fosse a Xuxa. Foi uma festa quando eu cheguei ali. Eles me reverenciavam. Mas, Márcia, a gente tem que reconhecer a importância das outras mulheres. Sim, o contexto histórico, desde 1920, lá com a primeira locutora, a primeira apresentadora mesmo, que foi a Maria Beatriz Roquete Pinto, como você mencionou. Exato. E nós temos o Dia do Radialista, que comemora um radialista, ou radialista. Não é uma radialista, né? E a luta feminina, passando pela década de 70, quando vem ali pelo 80, quando você vê o contexto histórico, aquela mulher que começou lá em 1920, o rádio que lia receitas, que falava de trabalhos moda, domésticos, de receita, de bolo, de comida, e como avançou. Aí vem para a década de 70, 80, já veio com aquela voz feminina, já falando já de política, a mulher... Porque naquele momento de 1920, a mulher não era considerada nem cidadã. Na verdade, a mulher precisava de autorização... Votar, né? Do pai, do irmão, do marido. Direito ao voto, então, demorou ainda então, mais. Na rádio era só o mais superficial possível. Né? Aquela mulher, então, que foi ousada para ter um programa, para ir para lá, para falar, mas porque ela tinha o pai lá. Sem falar quando tinha aquela atriz, porque tinha as radionovelas. Radionovelas. Quando a mulher, a atriz, a pessoa que se interessava pelo rádio se tornava uma atriz da radionovela, era tipo menosprezada pela sociedade, tratava como se fosse alguém que não tinha moral, direitos, etc. Elas tinham um pseudônimo, né? Para que ninguém soubesse, para não se expor. E hoje você vê hoje a gente já vê bastante, tem muita mulher atuando na área, mas assim, quando vocês começaram, você, Regina, como é que era a presença feminina? Mesmo na década de 1990, já antes do século XXI virar, mas já tinha algumas mulheres já trabalhando, porque começava ali na recepção, etc. e tal, mas daqui a pouco eu quero ser locutora. Você já viu um aumento no número de mulheres? Sim, mas é bom que se diga que naquela época nós não ocupávamos cargos de chefia. E nem de locutor, né? Nem não de locutor oficial. Nem de locutor oficial. Era sempre a secretária, normalmente a secretária, né? Tinha as outras funções dentro do estabelecimento, mas que não tinha a ver com o dia a dia da notícia em si. Mais parecido com o dia a dia do rádio era a secretária. E não tinham coordenadoras, não tinham diretoras, sempre eram os homens, né? Então, hoje, a gente olhar para trás e dizer, nossa, nós rompemos esse ciclo, nós crescemos, nós conseguimos, é muito gratificante. É muito gratificante, embora hoje o fazer rádio está muito parecido com TV por conta do YouTube, da internet. Diminuiu um pouco aquele encanto. Diminuiu um pouco aquele encanto, né? Exato, né? Josélia falava da forma como ela foi recebida em um dos bairros. Lá em Imperatriz, na época, eu apresentava o jornal 830 na Mirante AM com Vidal Moreno, o pessoal pensava que a gente era casado.
recebíamos cartas Sim. perguntando sobre nossa família, sobre filhos, e aí a gente tinha que dizer que mexe não. no imaginário. É, né? muito bom, muito Quem bom. nunca se apaixonou pelo locutor, que é aquela voz Teve maravilhosa. Teve esse ouvinte, Márcia, que saiu da área Itaquibacanga, Chiquinho da área Itaquibacanga. Ele saiu com o carro, ele botou bolo, colocou um monte de coisas. Eu falei, agora tu vai falar no microfone aqui. Ele, não, mas eu não vim para falar. Agora tu vai falar. Foi para te conhecer, Foi né? para me conhecer. Ele era fã, assim como essa garota. Então, eles criavam na memória, na imaginação deles, assim, a Josélia é assim, assado. Então, isso desse rádio mais dessa época, né? Mais tradicional. Mais tradicional, tinha essa coisa assim que eu gostava mais assim. Hoje e que está já na é memória mais... afetiva de vocês, né? É. E o que é interessante falar, a gente estava falando, Josélia lembrou das mulheres, né, das protagonistas, né, que ocuparam esses espaços que ainda de homens, a maioria homens, e eu acho que ainda são os homens a maioria nesse papel de locutor. A gente ainda acredita que ainda não conseguiu equiparar, mas assim, o que foi de mais importante é porque elas tinham essa voz, né, para lutar, para reivindicar, para falar sobre os desejos das mulheres que iam além, né, daquele papel da mulher doméstica que ensina receitas de bolo, né? Sempre tinha uma mulher que era um pouco mais corajosa e que ia buscar mais direitos, e isso foi assim essencial para a emancipação da mulher. Então assim, dá até para aqui no Brasil assim você fazer, né, alinhar as duas coisas, a história do rádio e a história da emancipação feminina, né? Muitas mulheres conseguiram utilizar esse canal para que hoje a gente estivesse aqui. Essa história ela tá ali paralela. Ela está lado a lado da emancipação feminina com a história do rádio. Nos anos 80, nessa década, a mulher ela precisava até fazer impostação vocal para falar com aquela voz firme, para parecer, para ter aquela coisa meio ainda daquele ambiente masculino e machista na época, machista, né? É isso que eu ia dizer, porque não era só apenas um ambiente masculino, né, Régina? Não era só um ambiente masculino, era extremamente machista, onde de muito assédio, de muita violência em certos pontos. Assédio o tempo todo. Você superar isso e chegar onde nós estamos hoje, num programa Toda Mulher, num Pautas Femininas, é um avanço muito grande. Avançamos muito grande. Avançamos muito. Grande. Ainda não é exatamente, ainda não chegamos no ponto exato, né? Mas estamos já com a liberdade de falar sobre isso, de lutas. E para falar sobre essa liberdade, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e na volta continua esse super papo com as radialistas do Complexo de Comunicação da Alema, a Régina Santana e a Josélia Fonseca. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o nosso programa é especial. A gente está homenageando as radialistas mulheres que dão voz às pautas femininas nas ondas do rádio. E é um prazer mais uma vez receber vocês, as minhas colegas aqui do Complexo de Comunicação. É um prazer, mais uma vez eu preciso falar isso, porque elas têm um programa super especial que é transmitido pela Rádio Assembleia, com conexão com a Rádio Senado, que é o Pautas Femininas, que todas as semanas, todas as segundas-feiras, a partir das 14, às 15. Elas debatem temas muito parecidos com os temas que a gente debate aqui no programa Toda Mulher, e que é muito legal ver que outras mulheres que estão acompanhando, ouvindo pelo rádio, então acompanhando Toda Mulher pela TV, elas conseguem pelo menos refletir sobre situações que mexem com o cotidiano delas. Como é que vocês se sentem nesse papel de comunicadoras, de trazer esses assuntos, esses temas que são tão relevantes para as mulheres? A gente estava falando que a gente não tem muita noção de quem está vendo a gente, né? Hoje, mais ou menos por conta da métrica que aparece ali no YouTube e tudo, sabe quantas pessoas visualizaram. Mas o rádio, até pouco tempo, chegava em vários pontos da cidade, de vários municípios, e a gente não tinha noção. Só tinha noção quando saía de casa. Como é que vocês se sentem, né, enquanto comunicadoras de pessoas que transformam realidades? É muito gratificante. O sentimento é de gratidão e de alegria. Eu e Josélia, nós testemunhamos semanalmente convidadas chegarem e dizer assim, nossa, que bom
agora ter um espaço, um programa para pautas femininas. Eu quero voltar, me chamem novamente, eu tenho mais assunto. E o nosso programa, ele aborda questões políticas, questões de saúde pública, prestação de serviço, cidadania. É um espaço privilegiado e nós temos esse feedback das nossas convidadas. Todas saem bastante satisfeitas e felizes por ter tido a oportunidade de estar com a gente. Isso é muito bom. E é uma responsabilidade, viu, Márcia? Porque o programa ele chega em todo o estado. Né? Chega em todo o estado. Mundo, né? Porque é transmitido pela internet também, né? E como a Regina falou sobre as questões que são abordadas, né? Os temas são de muita relevância, porque ela realmente é para a mulher. E às vezes ela não tem conhecimento que aquilo. A gente fala sobre a Lei Maria da Penha, sobre questões de saúde mental, sobre os preventivos, enfim, sobre tudo isso. E às vezes a mulher que está lá no interior, lá lá na roça, aí ela ouve o programa, e é isso que eu sou apaixonada pelo rádio. Eu tenho um brilho nos olhos quando eu falo de rádio, porque eu sei que tem o ouvinte, a ouvinte que é de casa, que está fazendo as coisas de casa e está ouvindo rádio. Tem lá da roça, que está trabalhando lá e está com o radinho lá ligado. E tem a mulher que é mais a da zona urbana, que ouve no rádio, que vai levar os filhos para a escola, que depois vai e está ouvindo rádio. Então chega em todo o público de classe A, B e C, todo mundo. E a responsabilidade nossa aumenta, que a gente tem que saber lidar com aquela mulher que está lá na classe, lá embaixo, e esta outra mulher que está aqui em cima, que está... Né, que pode dizer assim, eu já ouvi sobre esse tema, eu já estou informada, mas a gente sempre tem que lembrar que tem gente que não conhece esse assunto. E aí, comparando mais uma vez com o passado, a gente estava falando antes do intervalo, sobre tudo que a mulher enfrenta no meio da comunicação para ocupar esse espaço, né? Que nem sempre o espaço do locutor foi da mulher, apesar de outras mulheres, né, protagonistas e ocuparem isso lá no passado, representar, né, e dizer assim, olha, você pode chegar até aqui, mas até para chegar nesse lugar era difícil, porque tinha que passar por cima de muita coisa, engolir muito sapo também, e isso é bom você saber que hoje, todo esse sofrimento que possamos ter passado, né? Você em algum momento, você em algum outro momento, para chegar hoje e dizer assim, oba, nós temos hoje liberdade. Você sente que tem liberdade, Regina, hoje para falar todos os assuntos? Com certeza, até porque o nosso programa, ele é voltado para o público feminino. Então você ter aquela certeza, você sair daquela coisa de dizer, eu sou só mais uma na equipe liderada por homens, e hoje passar a ser apresentadora junto com a Josélia de um programa sobre pautas femininas, a gente já tem aquela sensação de pertencimento a partir do nome do programa. Então, quando se pensa, quem vamos chamar? São mulheres que têm assuntos que interessam a outras mulheres. Não é que seja exclusividade, mas é especial, sim. É especial, é muito diferente da minha época da Rádio Imperatriz, que tem saudade, claro, é minha história, mas hoje essa atualização que a rádio sofreu trouxe essa oportunidade da gente trabalhar temas específicos, da gente ter, sim, essa liberdade, né? Só um parentezinho, porque saindo da Rádio Imperatriz, a pessoa pode falar, como é que saiu da Rádio Imperatriz e foi para a Rádio Assembleia? Não, fui para a Nativa também, em Imperatriz, fui para Mirante, aí fui para a Rádio Sinal Verde, em Caxias. Aí, em 2016, é que eu vim para cá, e quando surgiu a Rádio Assembleia, eu tive o privilégio de compor essa equipe, que eu estou até hoje, com muita gratidão e muito entusiasmo também. Porque, como eu falei, é um programa voltado para nós, com temas diversificados de interesse das mulheres. Tem uma coisa na história, né, do movimento feminista, que são as ondas, né? As ondas são, assim, os avanços na luta por direitos. A primeira onda ali, conquista do voto, segunda onda, conquista do direito
ao próprio corpo, né? Você conseguir sair de casa para poder trabalhar. Tem essa terceira onda quando vem a institucionalização das pautas, ou seja, os governos já criam secretarias da mulher para debater, para proteger mais a questão da segurança. E a gente está vivendo, segundo especialistas, a quarta onda, que com a ajuda das redes sociais, né, dos podcasts, dos rádios transmitidos pela internet, dos programas de rádio, amplificam as vozes femininas para a gente debater mais ainda sobre os nossos direitos, sobre o nosso lugar. Você falou uma palavra muito importante que foi pertencimento. Sim. Quantas mulheres demoraram um tempo maior para entender que elas podem estar naquele lugar que elas desejam, que elas sonham em estar naquele lugar? Porque, em primeiro lugar, elas têm que, até hoje, lutar até para ficar viva, né? Porque, em alguns casos, a violência contra a mulher ainda é algo muito grave. E hoje, nesse período que o especialista chama de quarta onda, é uma oportunidade para que as mulheres conheçam mais sobre os seus direitos. E o rádio, nesse formato que a gente vê hoje, que você pode ouvir o rádio pelo celular, ou então no carro, né? Ou então, assim, o aparelho mudou, não é mais aquele radinho de pilha, mas ainda tem o radinho de pilha, né? Você pode alcançar, é um meio de comunicação que é muito universal. A questão, Márcia, da luta neste ambiente de comunicação do profissional, da mulher, ela se confunde com a luta da mulher, né? Da emancipação feminina, a luta da mulher neste espaço de rádio, nesse espaço de comunicação, ela se confunde com a luta dos direitos femininos. Entendeu? Ela não é dissociada, ela não é uma luta paralela. Até então, a mulher ela tinha que lutar, ela lutava pelos direitos e lutava para este espaço de comunicação, que é um espaço mais importante. Sim. Né? É um espaço mais importante para democratizar essa fala, esse discurso, é o rádio. Né? Hoje, com as redes sociais, com a televisão, com tudo, mas o rádio foi o instrumento mais importante. Então, hoje, a luta não é mais da mulher para conquistar este espaço. Ela já está lá. Ela já conquistou. A luta hoje é no geral, mas a gente ainda tem algumas preocupações, né, para ampliar esses direitos, estes espaços que a gente está conquistando. Ainda estamos conquistando. E aí vem mais uma missão, né? Dessas mulheres que são comunicadoras, que estão no rádio, que estão na televisão, que são digital influencers, né? Que utilizam seus canais de milhares de seguidores para tentar promover mais essa noção, melhorar, né? Promover essa conscientização. Porque, assim, não é um mundo de mulheres contra homens. Quando a gente fala de um espaço que majoritariamente é ocupado por homens, o que as mulheres buscam? Elas buscam a equidade, o equilíbrio nesses espaços onde os dois, né, possam dialogar, as pessoas com suas diferentes opções e pensamentos políticos, elas consigam dialogar com muito respeito. É isso que se busca, é um momento em que se busca, aí vem essa missão nossa, né, de quem está à frente desses meios de comunicação, e que é muito importante que isso fique muito claro, que é uma missão diária, cotidiana, é feita com amor, a gente recebe críticas, mas a gente também escuta, né? Como é que é isso para vocês hoje, assim, a gente já finalizando, e aí eu já peço para vocês alguma mensagem que vocês tenham, né, para essas mulheres que estão aí, né, começando... Né, pensando em se tornar radialistas ou apresentar um podcast, que é outra forma de rádio que a gente conhece hoje. Eu diria, para quem está começando, para que seja autêntica, sabe? Seja autêntica. Quando Márcia falou, a gente não disputa com homens, nós não disputamos com homens. Apenas a gente quer ocupar o nosso espaço para que a linguagem entre quem está transmitindo e quem está ouvindo seja a mais clara possível, a mais objetiva e a mais assertiva possível. É mais nesse sentido da gente, enquanto mulheres locutoras, apresentadoras, a gente se colocar no lugar das ouvintes e saber que dores elas sentem, que expectativa elas têm. É isso que torna a comunicação mágica.
Em momento algum a gente quer competir com os homens, não há essa necessidade, porque nós temos as nossas habilidades e nossa capacidade de ocupar o nosso espaço enquanto comunicadora. E aí eu quero deixar aqui meu abraço para as outras colegas da Rádio Assembleia, né? Maria Regina, já ia Leda, Ananda, várias, né? Marina Adriane, Marina Souza. Então nós estamos também, aqui representando, na realidade, essas nossas colegas. E para finalizar mesmo a minha participação, falar assim que é tão desafiador esse nosso papel de mulher comunicadora que pouco se vê programas específicos como o nosso Pautas Femininas e o Toda Mulher. Existem quadros onde as mulheres participam. Agora, um programa voltado especificamente para o público feminino, inclusive com os nomes femininos, aí é mais raro e é um privilégio para nós, enquanto servidoras da Assembleia, ter esses espaços de comunicação com as mulheres. Muito obrigada, Márcia. Olha, eu quero mandar mensagem, Márcia, para quem está começando, para quem está lá, para quem está em dúvida com estágio, que não tem espaço. Gente, eu quero falar para vocês o seguinte, tem espaço e continuem. Não desistam na metade do caminho, no meio do caminho, por conta das dificuldades, das adversidades. Problema vai existir sempre. E vocês, a responsabilidade de vocês é maior do que a nossa. A gente lutou, quer dizer, nós lutamos para conquistar o nosso espaço e lutamos pelos direitos femininos. Vocês agora vão ter que lutar. Vocês vão lutar para ampliar esse espaço, para ter mais conquistas. E é só o veículo de comunicação, o rádio principalmente, é ele que te dá essa ferramenta, a principal ferramenta de luta. Então, assim, eu quero incentivar vocês a não desistirem de comunicação, de jornalismo, de radialismo, de mídias sociais também, que hoje está aí, né, Márcia? E o rádio é quase isso, né? Antigamente você não precisava nem pentear o cabelo para apresentar um programa. Agora a gente tem que se maquiar. Hoje se maquiar e tem que estar super lindo, não dá. Principalmente para a mulher ainda tem esse exigência, sim, né? é verdade. Então, assim, para esses estudantes, ou para quem está pensando ainda em entrar nesse meio, é bom, é apaixonante, é viciante e é uma ferramenta importante para a luta, para os nossos ampliar as nossas lutas, os nossos sonhos, as nossas conquistas e os nossos direitos. E as nossas pautas femininas. E eu quero falar também, como Regina falou, sobre que nós estamos aqui representando as nossas colegas e o nosso time de rádio aqui da Assembleia, a Maria Regina Teles, a Marina Souza, a Leda, que faz a produção dos nossos programas, a Leda Lima. É uma equipe que, sem essa equipe, a gente fica ali só capenga. Mulheres no comando, viu? E assim, só ressaltando aqui, Pautas Femininas, veiculado na Rádio Assembleia, Conexão Rádio Senado, qual o horário? Rádio Senado, na Rádio Assembleia, em conexão com a Rádio Senado, 96.9, no YouTube, Rádio Assembleia Maranhão. Nós temos também o WhatsApp, 3269-3009, que você pode participar. Em dia dos nossos programas, nós estamos ao ar toda segunda-feira, das 14 às 15 horas, não é isso, Regina? Exatamente, sempre com pautas voltadas para as mulheres, com convidadas bem especiais. É isso aí, eu muito feliz em tê-las aqui. Eu só lembrando vocês que esses parabéns, essa celebração é para comemorar o Dia do Radialista. Todos os radialistas, homens e mulheres que têm construindo essa história, a história da comunicação do nosso estado, do nosso país, nesse dia 7 de novembro, em que se comemora também o dia do nascimento do Ari Barroso, não é? Que foi esse cantor, compositor excepcional, que também deixou uma linda história da música popular brasileira. Então é dia de comemorar, parabéns a vocês, parabéns às nossas colegas também, vocês falaram, mas eu vou falar também, tem a Elda Borges, tem a Regina, a Leda, todo mundo é uma equipe que é muito afinada, principalmente nesse quesito, pautas femininas, porque é algo que a gente precisa falar sempre, todo dia, para combater a violência que contra a mulher é cotidiana, não é? Então, um abraço para vocês, obrigada mais uma vez pela participação, e o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.